Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, há no mundo inteiro bilhões e bilhões de euros de transações que utilizam diferentes jurisdições de fiscalidade mais baixa e mais competitiva. E essas transações, esses investimentos e esses empresários fazem escolhas todos os dias, olhando naturalmente para uma imensa panóplia de possibilidades por esse mundo fora e também por essa Europa dentro. Por isso, a forma como olhamos e apreciamos este tema dos offshores e das jurisdições fiscalmente mais competitivas deve ser com a objetividade certa, com o realismo adequado para podermos defender os nossos interesses, os interesses do país. A problemática das jurisdições fiscalmente muito competitivas e os seus impactos é obviamente uma realidade que temos que ter em conta. É preciso uma nova ordem global que permita regular esta questão, que possa minimizar os efeitos perversos. O país deve estar empenhado nesta complexa questão, mas deve defender uma abordagem no quadro europeu, como o Partido Socialista sempre defendeu, que permita uma solução global. Eu espero, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, que não seja o meu país que no altar de uma dialética política compreensível no plano europeu e no plano global, mas inaceitável no quadro nacional, esteja disponível para sacrificar a Zona Franca da Madeira a troco de nada. Sr. Presidente, eu tenho uma forte e sentida esperança que o meu país não vai fazer da Zona Franca da Madeira uma vítima, sabendo que tudo vai ficar exatamente na mesma. No dia em que a empresa X ou a empresa Y não se instalar na Madeira porque esta jurisdição deixou de ser competitiva, essa empresa instala-se nas Canárias, no Luxemburgo, em Malta, no Chipre, na Holanda e por aí fora. Nessa altura, devemos todos, mas todos, fazer um exame de consciência e perguntar se valeu a pena. Se o essencial do problema relacionado com os offshores foi resolvido. Se acabamos com o problema dos offshores. Mas mais, temos de dizer aos madeirenses e aos portugueses em geral, porque destruímos 15% do PIB da região, da riqueza da região, ou, por exemplo, 20% das receitas fiscais da região. Porque, dirá alguém, tínhamos de dar o exemplo. Mas temos também de falar para os empresários da restauração, para os empresários da hotelaria, para os empresários dos aluguéis de automóveis que perderam e que perdem uma fatia de negócio importante, porque, afinal de contas, somos sempre moralmente superiores. Temos ainda de falar para as famílias que arrendam apartamentos, que arrendam escritórios, empresas e empresários que usam a Zona Franca da Madeira, mas que deixaram de fazer porque nós somos de inabaláveis convicções. Temos também de explicar às dezenas de jovens muito qualificados, que trabalham em empresas de atração de investimento e planeamento fiscal na região autónoma da Madeira, que conhecem bem o mercado internacional, que são muito úteis ao país, mas que ficaram desempregados, e que talvez, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, encontrem alternativa no Chipre, na Holanda, em Canárias ou mesmo em Macau. E finalmente temos de explicar aos mais de 3.000 portugueses desempregados que ficaram sem rendimento porque preferimos dar um exemplo ao mundo e sacrificar as nossas pessoas, as pessoas de carne e osso. Essas pessoas que não são pouco dignas, que não são burlões, que não são criminosos, mas que são pessoas que trabalham. E termino dizendo que a Zona Franca da Madeira tem, de facto, alguns problemas e alguns defeitos. E alguns problemas e alguns defeitos que já foram aqui apresentados, nomeadamente no que diz respeito à governança e no que diz respeito, por exemplo, à forma como o Governo Regional a encara. Mas há uma coisa que a Zona Franca não tem, que é, basicamente, não tem nenhum problema de legislação para a criação de emprego. Hoje é possível e é, obviamente, obrigatório para ter acesso aos benefícios fiscais contrapartidas de criação de emprego. E não se resolve mais criação de emprego por decreto ou por mais legislação. Muito obrigado.